tá vendo? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. E agora, vocês estão vendo? Sim, normal. Não, eu vou sair e vou entrar na aula de novo, ver se eu consigo se muda. Tá. O resto, pessoal, vocês estão vendo? Os alunos aí? Sim. Não? Então tá bom. Então, gente, olha, na semana passada a gente terminou de ver, né, as demonstrações contábeis, né, das empresas que estão sendo supervisionadas pela SUSEP, certo? E a gente viu, né, que a gente tem alguns grupos de contas específicos lá dentro, né, dentro do balancete, dentro da DRE, né? E agora a gente vai começar a entrar em alguns conceitos bem específicos mesmo da atividade, né, da contabilidade atuarial. Tá? Primeiro, então, a gente entendeu como que surgiu essa parte da atuária, né? Como que ela trabalha, que ela é uma ciência multidisciplinar. A gente percebeu, né, ao longo aí da história, como que a atividade seguradora ela foi crescendo e como que ela chegou aqui no Brasil, e a necessidade que o próprio governo, né, ele tem de vamos chamar assim, de regular essa atividade, porque ela vai trabalhar com capital, ela vai trabalhar com dinheiro, né? Que na verdade ele é inicialmente do consumidor. Por quê? Porque você compra um seguro, né? Você adquire um seguro visando o quê? Minimizar as suas perdas, né? Para poder, de forma com que a gente consiga dividir, né, por exemplo, ali os riscos, tá? Então, olha só, hoje, o que a gente vai começar a entender? Primeira coisa, né, a gente precisa entender o que é um seguro. O que eu posso chamar de seguro? Seguro é o quê, né? Quem são as partes envolvidas ali dentro de um seguro? Então, a gente vai entender, a gente vai compreender que, além da SUSEP, o próprio Código Civil, né, brasileiro, ele, na verdade, ele vai trazer algumas informações que vão tratar sobre essa questão do seguro, tá? E ele vai trazer também parte, né, de informação conceitual daquilo que é seguro, tá? Então, por exemplo, o artigo, né, 757 do Código Civil, o que ele fala? Como que ele define o seguro? Ele define o seguro que ele como sendo uma operação, né, que deve ter uma forma jurídica. Ou seja, para isso, para um seguro valer, ele tem que ter uma forma jurídica, ou seja, ele tem que ter um contrato, tá? Então, ou seja, tem que ser contratualizado, tem que haver uma judicialização, né, daquele documento para que aquilo tenha valor perante os órgãos judiciais, se caso a gente tiver que questionar alguma coisa na justiça, tá? Então, a primeira coisa, essa primeira característica aí, ele tem que ter uma forma jurídica, tá? De um contrato. Nesse contrato, nessa forma jurídica, o que vai acontecer? O segurador, quem que é o segurador? É a seguradora mesmo, né? Por exemplo, dá um exemplo aí de um nome de uma seguradora. Como? Uma seguradora aí, gente. Porto Seguro. Tem mais? Suzuki. Azul, Aliança. Azul, Aliança, né? Isso tudo são seguradoras, ou seja, então ele é o segurador. Então, nesse contrato, esse segurador, né, mediante um pagamento de um prêmio,
Então, aí, por aí, a gente já vai começando, tá, a entender alguns termos técnicos que a gente vai utilizar bastante de hoje para frente. Então, olha só, esse segurador, mediante um prêmio, esse prêmio é um valor que foi pago, né, pelo segurado ali, tá? Ele vai... A gente tem alguém com o microfone aberto. Eu não sei se eu consigo botar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Já? Deixa eu ver aqui. Um minutinho, já mutou. Tá bom, deixa eu voltando aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Esse segurador, mediante, né, esse pagamento desse prêmio, ou seja, de um valor, ele vai garantir aquele segurado ali, né, um direito, na verdade, a ter um risco, né, um prejuízo ressarcido. Tá? Esse objeto que vai ser segurado, ele pode ser uma pessoa, que a gente tem os seguros de vida, pode ser uma coisa, né? Pode ser um risco, né? Por exemplo, dos automóveis que a gente tem aí, que são seguros bem comum, tá? Isso é a definição do artigo 757 do Código Civil. Só que além do regulador brasileiro, né, a gente tem a definição estipulada pela própria SUSEP, né, na circular 354 de 2007, que diz o seguinte, que o seguro, né, é um contrato também, tá vendo? Aí a gente pode ver isso aí bem comum com o que a gente tem lá no artigo do Código Civil. Então, é um contrato mediante o qual uma pessoa denominada segurador, que aí são as seguradoras, se obriga mediante ao recebimento de um prêmio, ou seja, a gente já está descobrindo que o prêmio é aquele valor que o segurado paga, né, para a seguradora ali. Então, mediante esse prêmio, ele se obriga a indenizar a outra pessoa, né, que é denominado segurado, do prejuízo, né, resultante de um risco futuro previsto no contrato. Então, olha só, a gente tem aqui a figura da seguradora, né, que é o segurador, nós temos o segurado, nós temos o contrato, nós temos o risco. Então, isso tudo vai andar sempre junto ali, dentro daquela forma jurídica que vai ter que ser o contrato, tá? Bem ali estipulado. Mas uma coisa que a gente vai ter que perceber e a gente tem que observar dentro das relações, né, das seguradoras é que toda e qualquer obrigação que vai existir dentro daquele contrato ali, ela é bilateral. O que é bilateral? A gente tem cláusulas ali, né, que são de obrigações da seguradora, mas nós também temos cláusulas ali que também são de obrigações do segurado, né? Então, para que ambos tenham os direitos, né, estipulados ali dentro daquele quadro, daquele contrato, eles têm que cumprir cada um com a sua parte, tá? Então, o que acontece? Dentro de uma relação contratual e de uma relação, principalmente, né, relativo ao seguro, tá? Ele vai, na verdade, esperar que ambas as partes, tanto o segurador quanto o segurado, eles ajam de boa fé. O que é boa fé, gente? A boa fé é a gente acreditar, sabendo que todas as informações prestadas ali, elas são verdadeiras, que as pessoas não estão usando ali, né, de uma forma para poder tentar enganar um ao outro ali. Tá? Então, as informações prestadas tanto pelo segurado quanto pela seguradora, elas têm que ser verdadeiras. Então, ele não pode levar nenhuma das partes ao engano. Isso aí tá bem claro, né? Tá claro, gente? Qual? Eu consegui ouvir bem? Esse microfone que está chiando aí é o meu que está chiando ou é o
algum de vocês aí que está chiando? Deixa eu ver aqui se eu consigo mutar aqui todo mundo. Não, não consegui. Vou compartilhar aqui de novo, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver a tela? Deixa eu compartilhar aqui assim, olha. Beleza, eu vou colocar aqui para compartilhar de novo, tá? Aqui. Então, olha só, tá vendo, gente? Aqui, o quadro aqui de instrumentos do contrato seguro. Assim. Hein, gente? Todo mundo aqui vendo? Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, olha só, aqui só eu tem um quadradinho. Eu trouxe para vocês aqui no conteúdo da aula um quadro com instrumento, né? São instrumentos obrigatórios e básicos que nós temos que ter, tá? Obrigatoriamente dentro do contrato dos seguros, tá? Então, olha só, o primeiro elemento, tá? Que a gente vai perceber nessas relações do contrato seguro é a proposta. Quem já ouviu falar, fala assim, eu preciso da proposta do seguro. Alguém aqui que tenha seguro de automóvel, de qualquer um outro, né, tipo de seguro, vocês já ouviram falar na proposta? Já, gente, ouviram falar aí na proposta? Já? De seguro não, professora. Tá. De seguro, especificamente? Isso, proposta de seguro. Então, olha só, o que na verdade é uma proposta de seguro e o que a gente tem que ter dentro da proposta do seguro? Dentro da proposta, gente, né, da seguradora, a gente vai trazer do seguro, né, todas as informações ali que são essenciais, tá, sobre os riscos daquele objeto a ser segurado, seja objeto, seja uma vida, né, seja uma coisa, que a gente vai precisar preencher e assinar ali, né, para poder enviar para a seguradora. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um seguro de automóvel, eu tenho que informar lá, né? Primeira coisa, o meu nome, que você identificar quem que é o segurado ali, vou informar os dados daquilo que eu estou segurando. Então, por exemplo, eu tenho um carro, uma doblô, né? Porque eu tenho tanto de filho, né? Eu tenho que, para quem não sabe, né, gente, eu tenho trigêmeos. Então, eu tenho trigêmeos e minha mãe mora comigo. Então, eu preciso de um carro grande, porque senão não tem como eu carregar todo mundo. Então, eu vou informar lá que eu tenho um doblô, ano tal, placa tal, né? Que tem, por um exemplo, tá? Tem uma amassada assim na porta, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Eu tenho que descrever na proposta, tá? Como que está, quais são as informações ali essenciais, né, daquele objeto que eu estou segurando ali, tá? E aí tem que assinar ali falando, né, das condições reais que estão ali por exemplo, daquele meu veículo, né? Por exemplo, por quê? Porque eu também tenho que mostrar ali que eu estou, né? Porque a proposta ela tem que representar a minha vontade de transferir, tá? Aquele risco para a seguradora. E qual que é o risco que eu tenho de ter um automóvel? Eu tenho um risco de sair e bater num carro de um terceiro, eu posso ter o risco de sair e o meu carro ser roubado, eu tenho o risco de perder o controle do carro, o carro capotar e dar perda total no carro, eu perder tudo, né, no carro ali. Então, são vários riscos, né? Viver por si só, gente, é um risco. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse risco que está ali sobre o meu veículo e eu vou transferir para aquela seguradora, de forma que, conforme o que eu contratualizei ali com ela, por exemplo, se eu roubar ou se o meu carro for roubado, eu vou, por exemplo, ser ressarcido pela seguradora.
tá? Aí a gente tem cláusula ali dentro, ali, por exemplo, dentro da proposta, eu vou informar, olha, o meu carro tem antifurto, o meu carro tem alarme, tá? Aí vamos supor que eu esteja mentindo ali nessa proposta, que é a primeira questão ali, né, que eu estou enviando para o seguro, aquilo que estiver errado, o seguro ele não vai me cobrir. Se eu tiver quebrado ali ou informado alguma informação errada dentro desse formulário que vai provar que eu estou com má fé, tá? Então a gente vai informar ali os dados básicos e dentro desse dado básico ali, né, dessa proposta, o corretor que for receber ali essa proposta, né, ele vai informar para o segurado qual que vai ser o número da apólice, né? A apólice, na verdade, é o que vai trazer ali, na verdade, todas as descrições da natureza ali mesmo, daquele bem que a gente está segurando, quais são os riscos, quais são os prazos contratualizados, tá? Quais são as condições para que aquele risco ele seja coberto ali, tá? E aí, o que acontece? A gente preenche essa proposta e nós pegamos essa proposta e encaminhamos para a seguradora, tá? O corretor pega e envia para a seguradora. Chegando na seguradora, a seguradora vai avaliar aquelas informações ali e vai verificar se ela vai aceitar aquele risco ou não. Então, na proposta, gente, a gente só, no primeiro momento, demonstra formalmente a nossa vontade de transferir o risco, tá? E aí, a seguradora, ela vai avaliar se ela vai querer aceitar ou não aquele risco, tá? Quando ela aceita aquele risco, ou seja, fala assim, olha, não, para mim vale a pena eu aceitar esse risco, o que vai acontecer? Ela vai emitir a apólice, tá? A apólice, gente, ela não é todo o contrato em si, mas ela, na verdade, ela vai consumar, entre aspas, né? Ela vai aperfeiçoar o acordo ali feito entre o segurado e a seguradora, tá? Então, nesse documento da apólice, é ela que formaliza, tá, aquela aceitação do risco pela asseguradora. E nessa apólice é onde que a gente vai ter, né, os dados, onde tem informado o que a seguradora ela vai cobrir, o que ela não vai cobrir, e quais serão as responsabilidades da seguradora, né, e também do segurado. E depois dessa proposta assinada e aceita pela seguradora, a seguradora normalmente ela tem o tempo máximo de 15 dias para poder emitir essa apólice aqui, tá? Tem gente, está todo mundo vendo? Eu tô com uma aluna que não está compartilhando, que a tela tá preta. Tá todo mundo conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Eu tô vendo. Minha tela também tá preta. Tá preta? Então faz o seguinte, sai e entra de novo, que pode ser alguma questão da conexão, tá? Tá. Então, o que acontece, gente? Um outro quesito, né, desse contrato aí do seguro é o bilhete, tá? Então, a gente tem a proposta, nós temos a apólice e nós temos o bilhete, tá? O bilhete, gente, na verdade, o que ele vai ser? Ele vai ser, na verdade, uma simplificação da proposta ali, tá? Então, ou seja, é quando eu vou emitir, né, por uma solicitação, digamos assim, verbal, tá? Uma apólice, tá? Para poder finalizar alguma solicitação ali de cobertura de algum risco, tá? Então, por exemplo, assim, o bilhete, ele é muito utilizado para seguros pessoais, tá? Gente, muita gentileza, está fazendo aí uma investigação minuciosa sobre esses casos.
A secretaria confirmou que E, foi gente, isso, com o microfone aberto. Pode mutar, por favor. Vou explicar no telefone. Já, vamos. Eu não consigo mutar todo mundo aqui. Aí, vocês puderem, isso, obrigada. Então, o que vai acontecer? O bilhete, gente, ele vai ser simplesmente uma forma bem simplificada mesmo, tá? De um instrumento para poder garantir um risco. E ele não tem necessidade da proposta, tá? Então, ele vai ser efetivado por uma emissão ali verbal. Então, não preciso da formalização ali da proposta, tá? Por quê? Porque a finalidade do bilhete é agilizar o máximo que puder a contratação. Tá? Então, por exemplo, nos seguros, né, seguros obrigatórios, acidentes pessoais e garantia estendida, por exemplo, né? Por exemplo, quando você vai comprar um eletrodoméstico, aí o pessoal te pergunta, você quer garantia estendida? Quando você quer, o que eles fazem? Eles não emitem uma proposta de um seguro para poder gerar uma apólice para depois você ter o seguro. Não, naquele momento ali da compra, o que eles fazem? Só emitem o bilhete. Por quê? Porque eles precisam simplificar esse processo para poder finalizar a contratação. Tá? Então, isso acontece muito nessas garantias estendidas, seguro de acidente pessoal, por exemplo, seguro viagem, né? Às vezes você vai viajar para o exterior e precisa de um seguro, você contrata o seguro de uma forma bem rápida através do bilhete, tá? E nós temos também, além da proposta, além da apólice do bilhete, nós temos o endosso, tá? Que também é muito comum acontecer. O que é o endosso, gente? O endosso é quando, por exemplo, a seguradora vai precisar prorrogar algum prazo, cancelar alguma garantia ou fazer qualquer tipo de alteração dentro do contrato, tá? Dentro lá da proposta e da apólice, o que ela faz? Ela faz através do endosso. Nos outros contratos mais comuns, né, nós chamamos de aditivo. Eu vou fazer um aditivo ali no contrato, tá? Emito o aditivo e mando ali para aquela empresa. Dentro dos contratos de seguro, toda essa alteração contratual, ela é chamada de endosso, tá certo? Vocês entenderam o que é o endosso, então? Sim, ô Gislene, esse endosso ele pode ser feito a qualquer momento? O endosso, sim, ele pode ser feito a qualquer momento. Desde que a seguradora, né, ela precisa fazer qualquer tipo de alteração no contrato, né, seja para poder beneficiar o próprio segurado, ou até mesmo para poder penalizar ou tirar alguma garantia, ela pode fazer, sim, um endosso, tá? Mas aí ela tem que emitir um endosso e encaminhar, inclusive, para o segurado. Entendi. Obrigada. Nada. E aí nós temos também, gente, o certificado. O que é o certificado? O certificado, né, é como se fosse um documento utilizado para poder provar ali perante para terceiros, né, que você tem ali mesmo aquela cobertura daquele seguro, tá? Então aqui, esse certificado, a gente não pode confundir ele com contrato, porque ele não é um contrato. Tá? Ele só é um documento que você pode utilizar para qualquer pessoa e terceiro e mostrar, não, olha, eu tenho certificado de seguro, mas somente o certificado de seguro sem o contrato, ele não tem valor, tá? Então, a gente precisa, né, entender isso, que ele não é o contrato em si, que ele comprova, na verdade, a existência da cobertura, né, mas ele está ligado à execução do contrato. Então, a gente tem que ter ali aquele contrato, senão, né, não adianta ter só certificado, tá? A não ser que dentro da apólice, né, dentro do contrato ali, esteja mencionado que eu vou ressarcir o risco, né, ao portador do certificado, tá? Aí vai depender da cláusula contratual que aquele certificado ele está atrelado, tá? E nós temos aqui também, no caso, a averbação. Tá? O que é a averbação? A averbação, gente, ela é utilizada
utilizada, né, principalmente para seguros que estão ligados a transportes, tá? Então, assim, são seguros que a gente vai ter por exemplo, de transporte de bens, de verbas a garantir, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um transporte de uma obra de arte, tá? Uma obra de arte muito famosa e vale milhões, né? Então, eu tenho seguro ali, tá? Então, aquele seguro, qual que vai ser o documento que eu vou utilizar que vai comprovar a cobertura daquele risco? Aquele documento, ele vai se chamar averbação. Tá? Então, ele é utilizado para esse tipo de seguro, tá? Para que o segurado, quando acontecer o sinistro, que a gente vai também daqui a pouco entender o que é esse sinistro, para que ele informe a seguradora, né, daquele bem ali, do valor que ela está garantindo. Então, por exemplo, se eu tenho um quadro de R$1 milhão, ela tem que me assegurar ali aquele R$1 milhão, tá? Ele, dentro dessa averbação, vai ter todos os valores ali acordados que a seguradora precisa me garantir. Tudo bem? Tá certo até aqui? Dúvida, gente? Aqui, dentro desses instrumentos do contrato do seguro? Não, eu não tenho, não. Tá tranquilo. Beleza. Então, gente, olha só. Esses foram os elementos básicos, né, que a gente tem do contrato. Mas um contrato, ele não existe sozinho, né? Então, para que a gente tenha ali uma relação contratual, a gente já viu que tem que ter duas partes, né? E dentro aí do contrato do seguro, a gente tem alguns outros elementos que a gente considera como essencial, tá? Sem esses elementos, não vai existir o contrato seguro. Primeiro, o segurado, que é quem adquire o seguro, o segurador, que é a própria seguradora em si, tá? O risco, porque se eu não tenho risco, não tem motivo de eu ter seguro, tá? Porque o seguro é para quê? Para que serve seguro, gente? Se eu perguntar na VA ou na prova, assim, para que serve o seguro? O que vocês vão me responder? O que vocês me responderiam? Para que serve o seguro? Para prevenção? Alguém me respondeu prevenção. Quem mais que posso falar aí? Para pagar e não usar, a gente vai ver aqui como que funciona isso, né? Que mais, gente? Para que serve o seguro? Depende do seguro, né, professora? Depende do seguro. Pode participar da gente. Aqui não tem certo ou errado, não. Vocês não precisam ficar com Seguro vergonha. tem vários. A gente tem seguro de vida, tem seguro de automóvel, tem seguro de casa, seguro de tudo, né? Mas o seguro, vamos falar do objeto seguro, tá? Para que ele serve? Para assegurar ou resguardar algum bem? Seria isso? Para quê, gente? Assegurar, resguardar algum bem, algum objeto, ou a vida, ou serviço, seria isso? Isso, olha só, alguém respondeu assim, uma cobertura quando se tem um dano, né? Que mais? Olha só, isso aí a gente já falou lá nas primeiras aulas, e isso é muito importante. E eu vivo falando, vocês pararam para prestar atenção. Gente, o seguro existe para o quê? Para minimizar os riscos e as perdas, tá? Isso é Essa muito... questão vai valer 30 na prova, professora? Como é que é? Essa questão vai valer 30 na prova? Eu estou notando. Sei, anota aí mesmo, né? Vocês pode perceber que eu falo isso direto, gente. O seguro é para quê? Para poder minimizar o risco. Lembra lá das primeiras aulas, né? Que até, inclusive, eu mandei um videozinho para vocês da história do seguro, das navegações lá, né? Que o povo estava perdendo os navios lá nas embarcações, e uma forma para poder minimizar os riscos que eles estavam perdendo dos naufrágios, eles criaram o seguro. Então, o seguro, gente, é para poder minimizar o risco, para poder dividir ali o risco, tá? Então, não existe seguro sem risco. Se não tem risco, não existe a necessidade de ter seguro.
tá? Então, é elemento essencial. O segurado, o segurador, o risco, tá? Tem que ter o risco e tem o objeto do seguro, porque não adianta ter um risco e eu não tenho um objeto para eu poder segurar aquele risco, para eu poder minimizar aquela perda daquele objeto, né? Ou minimizar os riscos inerentes àquele objeto. Eu tenho que ter, tá? E não vai existir, mesmo que eu tenha o segurado, o segurador, o risco, o objeto, se eu não tiver um prêmio, uma indenização, eu também não tenho seguro. Então, são elementos básicos que tem que ter na relação do seguro, no contrato. O segurado, o segurador, o risco, o objeto, o prêmio e a indenização. O que é o prêmio? O prêmio é o montante que eu, segurado, vou pagar para a seguradora para ela garantir aquele meu risco, para ela aceitar aquela transferência de risco. Porque quando eu contrato um seguro, eu transfiro o meu risco de perder a minha embarcação, de perder o meu carro, de perder a minha casa, né? No caso, a vida, né? A gente fala que, na verdade, a vida é um bem que não tem um valor, né? Na verdade, então, a gente assegura ali somente um valor de uma indenização, então não é um seguro, né? Mas eu também tenho ali um valor que eu vou receber em decorrência do risco, tá? Então, eu pago o prêmio para eu ter esse direito de ser indenizado, e entra essa palavra indenização. Então, tudo aquilo que a seguradora ela paga para o segurado, decorrente de um risco que ocorreu de verdade, né? Uma perda que realmente efetivou, ela vai pagar uma indenização para aquele segurado, tá? Então, não vai existir relação contratual de seguro sem essas partes, tem que haver todas, tá? O segurador, o segurado, o segurador, o risco, o objeto, o prêmio e a indenização. Tá entendido isso? Sim. Tá entendido, gente? Ótimo. Então, esses são os elementos e são, né, as pessoas, né, básicas ali da relação do seguro. A gente vai aprender aqui na aula de hoje que, além, né, desses elementos básicos, a gente vai incluir o corretor de seguros, que ele vai ser ali, na verdade, como se fosse um intermediador entre o segurado e a seguradora, e nós também vamos incluir nessa relação mais 3 outros beneficiários, que nós vamos chamar de co-segurador, ressegurador e retrocessionário. Eu vou explicar para vocês bonitinho quem que é cada um desses, tá? Que são pessoas que podem também estar atreladas, que podem estar vinculadas a esse contrato de seguro, tá? Então, olha só, a gente já descobriu quem são as partes essenciais do contrato, né? Que é a proposta, a apólice, o bilhete, não é isso? Nós temos lá a averbação, temos que mais lá, gente? Aqui, olha, o endosso, né? O certificado, e a gente aprendeu também que quais são os elementos principais do contrato: o segurado, o segurador, o risco, o objeto, o seguro, né, objeto do seguro, o prêmio e a indenização. E temos também, dentro dessa relação contratual, o corretor de seguro, que é para quem a gente vai pagar uma comissão por intermediar ali aquela relação, e nós vamos incluir mais 3 outras pessoas aí que pode estar atrelados a esse contrato, que é o co-segurador, ressegurador e o retrocessionário, tá? Então, esses agentes, né, eles vão ter toda essa influência dentro desse contrato. E aí a gente já viu que não vai existir um contrato de seguro sem o quê? O prêmio e a indenização. O que é a indenização? Né? Eu já comecei a explicar aí para vocês. A indenização, gente, é o montante que eu, seguradora, tá?
vou pagar para o meu beneficiário, tá? Decorrente a um prejuízo que ele teve lá e que eu assegurei que assumiria aquele risco, tá? Então, dentro dessa relação aí, desse prejuízo acontecido, nós vamos aprender que esse prejuízo, quando ele acontece, para o beneficiário, aquilo é uma indenização, e para a seguradora, eu tive um sinistro, tá? Então, dentro dessa relação, eu vou chamar isso de sinistro. E o que vai acontecer? Esse prejuízo que a seguradora ela está assumindo, tá? Ela nunca pode ser superior à importância segurada. Então, por exemplo, se eu segurei um carro de 100 mil reais, a seguradora aí, digamos, perdi o carro, roubaram o carro, ou o carro deu perda total, o que ela vai me indenizar é do montante de 100 mil reais. Ela não vai me indenizar no montante de 110, 120, 130. De repente, o meu carro, quando eu segurei, ele varia 100. Quando eu perdi, aconteceu uma supervalorização no mercado e estava valendo 150. A seguradora, ela não vai te indenizar conforme o valor de mercado. Ela vai te indenizar conforme o valor que está constando em contrato, tá? Do montante ali que eu assegurei, tá certo? Essa indenização, né, do dano ali, é do dano do objeto ali segurado. Como eu já tinha dito para vocês aí, a gente inclui aí como exceção apenas a questão dos seguros de vida, né, gente, que vida é irreparável. Então, aí, né, no caso da vida e também, por exemplo, de um acidente pessoal e tudo, dentro dos contratos, dos bilhetes, né, ou das apólices, a gente assegura determinado valor. Então, ele vai te ressarcir conforme a quantia que está ali dentro do contrato. Entendido isso aqui da indenização? Sim, sim, sim. Então, a gente tem a indenização. Sim. Um outro agente que a gente tem dentro dos contratos é o beneficiário. Tá? Quem que é o beneficiário? Beneficiário é a pessoa física do segurado, ou seja, é quem contratou o seguro e quem tem o direito, né, de se beneficiar ali, se caso aquele seguro for realizado, ou, por exemplo, quando a seguradora tem que indenizar ali a outra parte, tá? Essa parte do beneficiário é bem simples. Nós temos o corretor também, né, que o corretor, eu já disse aí para vocês, ele, na verdade, é aquela pessoa que vai intermediar ali aquela negociação entre segurado e seguradora, tá? Então, ele vai ficar responsável ali, né, por intermediar, orientar, né, o segurado conforme as praxes ali daquela seguradora. Tá? E o que o corretor ele ganha com isso, né? Fazendo essa intermediação? Ele vai ganhar uma comissão, tá? Que é uma corretagem, um valor, pode ser um percentual, pode ser um valor fixo, já estipulado e determinado pela seguradora aquilo que ela vai pagar para aquele corretor intermediar ali, tá? Entendido, gente? A definição aí do corretor? Sim. Beleza. Agora a gente tem os outros três, né, que são novidades para gente, que é o co-segurador, o ressegurador e o retrocessionário. A gente vai ver que a gente tem a gente vai ter contabilmente, né, agora para frente, a gente vai entender melhor como que funciona, inclusive na contabilidade das seguradoras, essa questão do co-seguro e do resseguro, que acontece muito. Retrocessionário tem poucos, mas existe, tá? Então, o que é o co-segurador? Co-segurador, gente, também é uma seguradora, tá? Ela é uma seguradora que, conforme a anuência, ou seja, conforme a autorização do segurado, ela vai repartir um percentual do risco que foi transferido para uma seguradora para um outro, tá? Explicando melhor.
Digamos que eu sou seguradora A e que existe uma outra seguradora B e nós vamos segurar um determinado beneficiário lá, tá? Aí o que vai acontecer? A gente vai aprender também ainda dentro dessa aula que a gente tem alguns limites de riscos, tá? Que eu vou explicar depois. Então, vamos supor que eu, seguradora A, eu não tenha condição de segurar sozinha aquele beneficiário ou aquele objeto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar, vou chamar uma outra seguradora para ser minha parceira naquele seguro. Então, por exemplo, eu vou segurar 30% daquele objeto e a outra seguradora vai segurar os outros 70%, tá? Então, ela vai ser minha co-seguradora. Mas nas relações de co-seguro, eu só posso ter essa outra seguradora parceira com a anuência do meu segurado. Se o meu segurado não autorizar esse risco ser dividido entre eu e essa outra seguradora, eu não posso ter um co-segurador, tá? Entendido como que funciona o co-seguro? Professora, aí o co-segurador é qual, na verdade? É a terceira empresa? Isso, é a segunda empresa, né? Eu sou seguradora A. A seguradora B, que eu chamei para ela poder dividir o risco comigo, ela é meu co-segurador. Professora, eu não Sim. consigo entender direito o co-segurador. O que vai acontecer? Daqui a pouco, no final dessa aula e no final da aula texto, eu coloquei um artigozinho, um artigo mesmo, tá? Bem interessante, que vai explicar bem na prática o que é o co-segurador, o que é o ressegurador, tá? Mas eu vou explicar de novo aqui para você, para você entender. Vamos supor que você... Quem que fez a pergunta para mim? Sou eu, Thaís. Que você, Thaís, me procurou uma seguradora para poder segurar a sua casa, que vale 5 milhões de reais. Fala amém aí, Thaís. Amém. Eu pensei na hora, amém. Então você foi e procurou a minha seguradora para segurar aí a sua mansão de 5 milhões de reais. Aí, eu super interessada, porque isso para mim é interessante, porque a sua casa está num condomínio fechado, tem vários circuitos eletrônicos, tem cachorro e tudo. Então, assim, dificilmente alguém vai conseguir roubar a sua casa, tá? Na teoria. E aí, para mim, é muito viável eu segurar a sua casa, porque o risco que eu vou assumir é muito pequeno em relação à contrapartida do prêmio que você vai me pagar. Então, eu vou ter lucro. Então, para mim, é interessante, tá? Só que eu não consigo, se caso acontecer qualquer coisa a sua casa for roubada, eu não tenho condições suficientes sozinha de reparar o seu dano. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou chamar a minha empresa, uma outra seguradora que é minha parceira, que é a seguradora B, para poder entrar no negócio comigo. Então vai entrar eu e a seguradora B, tá? Então para poder assegurar a sua casa. Dentro dessa parceria, os valores que cada uma vai segurar vai ser definido entre as duas. Então, pode ser meio a meio, uma pode segurar 30%, outra 70%, 20%, 80%. O percentual que cada uma vai assumir de risco é definido entre elas, tá? Então, aí, digamos, aconteceu o risco, né? A sua casa vale 5 milhões de reais. Aí, o meu co-segurador vai, por exemplo, vai assumir o risco de 20% e eu vou assumir o 80%. Então, eu vou pagar 80% de 5 milhões e ele vai pagar 20% de 5 milhões se acontecer o sinistro. Entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Sim. Mas quem que contrata o co-segurador? No caso, é a corretora ou sou eu que estou contratando o seguro? Não, é a seguradora principal. Mas eu não faço nada por isso, então, não, né? Oi? Então, eu, como segurado, eu estou contratando o seguro, não pago nada por isso.
Não, o segurado não vai pagar nada por isso. Só que o segurado, ele tem que dar anuência, ou seja, ele tem que assumir, ele tem que autorizar que esse risco seja dividido. Entendeu? Então, por exemplo, eu não posso simplesmente pegar um contrato por exemplo, chamar uma outra parceira para dividir o risco comigo sem a anuência do segurado. Tá? Então, por exemplo, aí você, Thaís, eu vou te explicar. Eu falo, olha, Thaís, a sua menção é muito cara e tudo, então o risco é muito grande. Eu vou chamar aqui o meu parceiro, a seguradora B, para poder segurar junto comigo. Você aceita? Se você aceitar, você está dando anuência. Aí a gente vai fazer o contrato, né? Tudo direitinho, falando que eu vou assumir 80% do risco e a seguradora B vai assumir 20% do risco. Se você virar para mim e falar assim, não, eu não quero. Se você for assumir o risco, eu quero que você assuma o risco sozinho. Aí eu posso virar e falar, não, tá aí sozinho, eu não consigo. Tá? Então, isso é co-segurador. Tá me perguntando assim, e os valores? Volta lá, Igor, eu não vi aqui o que perguntou. Eu só consegui ler dos valores. Então, o que vai acontecer com os valores? Os valores, gente, eles vão ser ressarcidos, indenizados, conforme estipulado no contrato por cada uma da seguradora. Então, por exemplo, uma casa de R$1 milhão, se eu, seguradora A, assumir o risco de 80%, eu vou segurar R$800 mil, tá? Por exemplo, que seja um carro, qualquer coisa, tá? Um escritório, um barco, um navio, que seja, vale R$1 milhão e tá ali o seguro. Então, se eu assumir como o risco de 80%, eu vou ressarcir como indenização R$800 mil. A outra seguradora, que é a minha co-seguradora, assumiu 20%, ela vai ressarcir R$200 mil. Tá? Professor. O valor segurado é aquilo que vai estar lá no contrato. Sim. Essa questão de co-seguradora, ela acontece só com bens de alto valor agregado ou tem um valor máximo ou um valor mínimo para isso acontecer? Não existe valor máximo e valor mínimo, não, tá? Isso vai de acordo com, na verdade, a situação da seguradora. A gente, mais para frente, eu vou explicar para vocês, né, que cada seguradora, gente, ela tem um limite de risco que ela pode assumir. Ela não pode, como qualquer pessoa, né? A gente não pode assumir riscos maiores do que aquilo que a gente dá conta. Então, por exemplo, você recebe R$5 mil, tá? Por mês. Você vai arrumar uma dívida de R$10 mil por mês, o que vai acontecer? Você não vai conseguir pagar. Por quê? Porque está acima do seu limite. Com as seguradoras acontece a mesma coisa. Ela tem, né, existe um cálculo feito pela própria SUSEP, né? São cálculos atuariais que vão definir qual o limite do risco que cada uma seguradora ela pode assumir. Por quê? Digamos que aconteça um sinistro muito grande, ela tem que ter condições de ressarcir aquele sinistro, ela tem que ter condições de pagar aquela indenização. Tá? Então, existem cálculos atuariais para isso, que vai determinar qual que é o limite do risco de cada uma dessas seguradoras. Então, se a seguradora ela está com uma proposta de assumir um risco que é maior que a sua capacidade, ela não pode assumir aquilo sozinha. E aí a legislação, que é a SUSEP, ela vai dar a oportunidade dela chamar um parceiro, que é esse co-segurador, para entrar no negócio com ela, desde que o segurado dê anuência. Tá? Que aí ela divide o risco. Ela continua recebendo a receita. Aí, por exemplo, o dinheiro do prêmio, né? O dinheiro do prêmio que o segurado paga, ele também vai ser dividido conforme o risco. Eu seguradora A, vou receber 80% do prêmio. A co-seguradora B vai receber 20% do prêmio. É conforme o percentual estipulado do risco. Tá? Entendido, gente?
Mais alguém me fez pergunta aqui, deixa eu ver aqui onde que está o chat. O chat aqui. Me perguntaram aqui assim, olha, o valor que o segurado vai receber da contratada, de acordo com o valor que ela vai pagar de risco, exemplo, o segurado vai pagar 80%, ela vai receber 80%? Sim. Não. O que vai acontecer? O segurado, gente, o que ele vai fazer? Ele vai ser ressarcido conforme o bem que ele está segurando. Se o bem dele vale 5 milhões de reais, ele vai receber 5 milhões de reais. Aí, quem que vai pagar esses 5 milhões de reais? 80% dos 5 milhões de reais, quem vai pagar é a seguradora A. 20% dos 5 milhões, quem vai pagar é a co-seguradora B. O segurado recebe 100% do valor assegurado no contrato. Isso deu para poder ficar claro? Para vocês? Dos montantes? Tá claro. Ficou, gente? Respondeu, Karina? Beleza. Gente, tiver mais dúvida, vai perguntando, tá? Vocês continuam vendo minha tela aqui? Agora tá aparecendo a senhora. Não, olha só, alguém perguntou assim, se isso parece que ocorre só quando a seguradora está quebrando. Não, não é isso, tá? Isso vai ocorrer quando a seguradora ela tem uma proposta grande, né, de um cliente grande, mas ela não tem condições de entrar sozinha no negócio, ela precisa de um sócio. Vamos colocar assim, tá? Vamos supor, alguém te chamou para poder assumir uma determinada contabilidade, tá? Fala assim, ó, só que eu não quero você como funcionário, não. Eu quero você como um escritório de contabilidade. Você pode pegar a minha contabilidade para poder fazer? Aí só que você vai virar e falar assim, nossa, eu sozinho não tenho condições de assumir essa contabilidade, não. Eu preciso de um sócio para poder entrar comigo, porque ele vai dividir comigo o software que eu vou ter que comprar, ele vai dividir comigo o aluguel da sala que eu vou utilizar, a conta de água, luz, a internet que eu vou usar, ou seja, eu preciso de alguém para dividir o custo comigo. Isso não quer dizer que você não é capaz, tá? Que você está sendo que você está quebrado, tá? Então isso vocês vão ver que dentro da atividade de seguro acontece muito. Só que acontece com quantias quando elas são muito altas para a gente segurar. Então você imagina uma seguradora que vai segurar uma base daquelas de petróleo da Petrobras, tá? Você já imaginou o montante de dinheiro que tem ali? Aquilo ali são bilhões, gente, de rios de dinheiro. Tá? É muito caro, é muita coisa. Então, o que as seguradoras elas vão fazer? Vão chamar outras seguradoras, vão fazer como se fosse um consórcio de seguradoras para entrar e pegar ali aquele seguro. Então, de maneira que o segurado ele vai ter, né, o risco dele ali transferido conforme o valor da apólice, e se caso acontecer um sinistro, ele vai ser rateado com aquelas seguradoras que estão ali dentro do consórcio, tá? Ela pulveriza, vamos dizer assim, o risco. Não é porque ela está quebrada, tá? É porque o valor do bem a ser segurado, ele é muito alto, mais alto do que a capacidade dela de segurar sozinha, tá? Compreendido isso aí, a questão do co-seguro? Sim, sim. Então, tá bom. Então, o que vai acontecer? Além do co-segurador, nós temos o ressegurador, tá? O que é o ressegurador? O ressegurador, gente, é uma pessoa jurídica também, tá? É uma outra seguradora, tá? Só que, de acordo com a legislação, ela tem que ser uma sociedade anônima, tá? Que esteja também autorizada, tá? Para poder trabalhar, para poder operar com a finalidade de aceitar ou a totalidade do risco ali
entre as partes ou parte repassada para aquela outra seguradora, tá? Que aí, que na verdade a gente chama de resseguro, tá? Aí, por exemplo, que pode acontecer aqui, como ressegurador, é o que mais acontece no mercado, tá? Digamos, o Igor me contratou para poder segurar o carro dele, tá? Então, por exemplo, eu ali fechei ali o contrato com ele, tá? E tudo bonitinho, fizemos o contrato, a pólice, tudo certinho, bonitinho. Tem ali o contrato direto com o Igor para poder segurar o carro dele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma outra seguradora, que não vai ser co-seguro, a gente vai entender agora a diferença do co-seguro com o ressegurador. Eu vou contratar essa outra seguradora e vou pegar assim, olha, seguradora, eu quero que você assuma 100% aqui do risco do Igor, tá? O Igor é meu cliente, mas eu vou passar o Igor para você. E aí, o que vai acontecer? Se acontecer um sinistro com o carro do Igor, quem vai ressarcir o Igor não vai ser eu, seguradora A, não. Vai ser a seguradora B, porque eu transferi todo o risco para ele, tá? Aí, o que acontece? Qual que é a diferença do co-seguro para o resseguro? No resseguro, os contratos de resseguros, o segurado não precisa da anuência. Então, a seguradora ela pode fazer isso livremente, tá?